Treinamento de pegada não aumenta antebraço. Esse é provavelmente o maior mito que a gente vai ver sobre o treinamento de antebraço. Eu sei que é muito legal fazer treinamento de pegada e eu sei que é muito legal não ter que fazer nada específico de antebraço, mas não é porque a pessoa tem uma pegada forte que ela vai ter um antebraço desenvolvido, principalmente em naturais. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Embora seja um assunto que para mim ele vem com relativamente simplicidade e clareza, para a maior parte da população não é. Isso simplesmente acontece pelo fato das pessoas não terem o conhecimento da anatomia do nosso antebraço. Eu não sou um especialista em anatomia, entretanto é algo que eu acredito que todo treinador tem que ter determinado conhecimento sobre. Mas de maneira geral, a maior parte dos músculos que controlam a nossa mão, mas mais importante ainda, os músculos que mais têm alavanca para realizar grandes contrações musculares na nossa mão, dos nossos dedos, não cruzam o punho. A gente vai ter algumas sobreposições, alguns músculos, principalmente flexores, que vão começar lá no cotovelo, né, na porção lateral de dentro do nosso cotovelo, vão cruzar o antebraço, vão passar o punho e podem até metade do dedo, mas eles não são os que geram mais força na contração da mão e dos movimentos dos dedos, tá? Mesmo porque força de pegada, a minha mão é pequena, né? Mas vocês que têm mão grandes vão ver que a distância da ponta do seu dedo, né, até a palma da mão, ela é relativamente grande. Se a distância é grande, o músculo que atravessa de um ponto a outro não tem muita alavanca, né? Então, o que acontece? Quando você está falando de segurar uma barra, né, que no caso a gente está falando de força de pegada, especificamente para barras e halteres, os três dedos que vão fazer mais força, né, que são esses três aqui, eles não vão ter grandes musculaturas com grande tecido muscular, com quantidade, massa muscular, cruzando o antebraço, tá? E principalmente falando de polegar, que são os músculos mais grandes, mais largos, que geram bastante força, porque eles são bem abertos, né? A origem e inserção deles basicamente começa na palma da mão e acaba da metade para o começo do dedo, tá? Basicamente, se você treinar muita pegada de forma específica e não só fazendo deadlift, remada, se você fazer treino de pegada mesmo, de segurar objetos por tempo, o que vai acontecer é que você vai hipertrofiar sua mão, tá? E não o seu antebraço. A gente sabe que a gente responde se a gente tiver estímulo, se a gente tiver treinamento. E por que seria diferente na mão, no antebraço, na panturrilha, no trapézio do peitoral? E o que é mais interessante ainda é que o treinamento específico, se você quer melhorar a pegada simplesmente pelo fato de que você quer fazer deadlift sem strap, alguma coisa desse jeito, muitas vezes a gente está pensando em um treinamento quase de endurance, né? Porque no deadlift um pouco menos, porque você reseta as repetições, mas numa remada é você grudar ali e segurar por determinado período de tempo. Obviamente a gente sabe que o estímulo de endurance ele não é o mesmo da hipertrofia e não está parecido. Só que quando você começa a falar de treinar específico pegada e treinar específico antebraço, o que as pessoas fazem? Reduzem o tamanho da série. Então se ela vai fazer, por exemplo, um exercício que exija da pegada, ela faz 15 segundos, 20 segundos, aí ela começa a entrar um pouco próximo do range da hipertrofia. E aí você vai ver alguns treinadores, como por exemplo o Luiz Simmons, que falam que se você treinar a mão demais, sua mão fica gorda e sua pegada fica mais fraca. Porque quanto mais tecido, né, acaba que você piora um pouco as alavancas que você vai ter na mão de conseguir gerar força e principalmente contração isométrica. Eu não acho que necessariamente é verdade, mas pode ser que seja, dependendo do estímulo de treinamento e de quanto tempo você está sendo exposto a isso. Porque, para ser extremamente sincero com vocês, as pessoas não treinam pegada e antebraço tempo suficiente para sequer ter respostas de hipertrofia. Pode ser que aumente o inchaço, pode ser que aumente temporariamente a circunferência em função da concentração de água, mas eu sinceramente vejo pouquíssimas pessoas treinando antebraço com tempo suficiente e seriedade suficiente para gerar hipertrofia. Enfim, por mais que você faça isso, pode ser que você fazendo isso, você gere sim hipertrofia dos tecidos da mão, a mão vai ficar mais gordinha e você vai ter mais dificuldade de pegar. Para uma pessoa que tem a mão grande, se você aumentar o tecido da mão dela, ela vai ter alavancas parecidas, né? É claro, de forma extrema, uma pessoa que tem a mão pequena, né? Lembrando que para pegada a gente está pensando que o que seria mais interessante é o comprimento dos dedos e não da palma da mão, né? Se você quiser desenvolver antebraço, você não adianta fugir do fato de que você vai ter que treinar. Você quer desenvolver panturrilha? Você vai ter que treinar panturrilha, tá? Você quer desenvolver peitoral? Você vai ter que treinar peitoral. Não adianta você fugir, porque essa é uma corrida que você não vai vencer. E não adianta você vir com coping e com influenciador tal falou, porque nenhum deles
vai alterar a realidade. Se você quiser crescer o antebraço, você vai ter que fazer movimentos que realizam flexão e extensão. E se você quiser treinar todos os músculos de maneira equilibrada, de forma a evitar lesões, interessante você fazer pronação, supinação e desvio ulnar e desvio radial. Movimentar em todos os planos de movimento, porque a melhor forma de você ficar mais forte é você treinar por mais tempo, e para você treinar por muito tempo, você não pode machucar. Se você quiser desenvolver a mão, faça exercícios de pegada e, mais legal ainda, se não é específico para uma remada ou um deadlift, faça exercícios de pegada em implementos diferentes. Não segure só a barra, segure blocos, sabe? Segure cilindros, segure halteres, né? Onde fica o peso, né? Não no lugar mesmo de segurar. Faça exercícios diferentes, exercícios de pinça, né? Você segurar com uma mão só em formato de pinça uma anilha de 20 quilos. Faça exercícios diferentes e alinhe o tempo de exposição a eles com o objetivo que você quer ter. Se você demora 40 segundos, 50 segundos uma série de remada, você treinar 10, 20, talvez não vai ser o tipo de resposta que você quer ter e não vai ser o tipo de transferência que você quer ter. Isso é algo que a gente não entende muito bem, o público geral não entende muito bem, mas quem entende isso perfeitamente é o pessoal da queda de braço, porque eles têm um esporte extremamente específico. Eles também precisam de pegada, eles também precisam de flexão de punho, eles também precisam de pronação. Todos esses movimentos fazem parte do esporte, então acabam que eles olham com um olhar muito mais atencioso para essas articulações de cotovelo, punho e dedos, que são extremamente complexos. Se você colocar aí no Google anatomia mão, você vai ver que tem uma quantidade enorme de tecido conjuntivo e tecidos musculares, e tem tecido muscular que nem todo mundo tem tecido muscular que tem péssimas alavancas, então ele está ali como um resquício evolutivo, né? Ele não tem função real, ele não faz muito trabalho, mas ele está ali porque ficou na evolução. Então é algo difícil para uma pessoa que não tem o olhar muito dedicado àquilo conseguir entender completamente. Inclusive não é a minha área de expertise, eu estou falando aqui porque envolve hipertrofia, e treinar pegada não vai hipertrofiar o seu antebraço, porque os principais músculos que mantêm uma pegada forte não são músculos que têm alavanca e tamanho suficiente, e principalmente para gerar o visual do antebraço desenvolvido. Então é basicamente por isso, você não está treinando exatamente aquilo. É como se você estivesse treinando apenas peitoral menor para você aumentar o tamanho do seu peitoral. Ele não é grande o suficiente, ele não tem tecido suficiente para poder gerar aquela aparência do músculo hipertrofiado, no caso do antebraço, aumentar a circunferência. Sempre que você quer aumentar a circunferência, braço, coxa, você tem que treinar tudo, obviamente, para evitar lesão, mas focar principalmente os músculos que têm a maior muscle belly, né, que a gente chama, a maior quantidade de tecido mesmo, de fibra, e em um formato para ele conseguir realizar uma contração muscular forte e gerar movimento. O que não é o caso da musculatura da mão, porque, como eu falei, treinar pegada é treinar majoritariamente dedos, e a musculatura que parte do cotovelo e cruza o punho para gerar contração muscular dos dedos não está nessa posição de gerar hipertrofia suficiente para poder aumentar o segmento do seu antebraço. E de onde vem essa confusão? Eu acho que, antes de qualquer coisa, da preguiça de fazer exercícios de antebraço, porque eles são chatos, parece que você não está fazendo muita coisa, demora a vir resultado e você vai ter que ficar bastante forte, e você geralmente não tem equipamento dedicado nas academias, são poucos bancos. Você vai fazer uma rosca-punho no banco, você vai ter você fazendo rosca-punho, ou o cara querendo fazer supino com halter, ou a menina que está querendo fazer búlgaro. Quem que você acha que vai ter a vantagem aí, né? Então, é uma coisa que as pessoas geralmente ignoram, e quando você quer muito que aquilo seja verdade, mas não é, você vai buscar argumentos para ser. Então, se tem um cara muito anabolizado, que tem um antebraço gigantesco e nunca fez absolutamente nada, a única coisa que você e ele tem em comum é pegada, então você, então vou imitar a pegada dele. Sim, mas acontece que você vai ver grandes atletas naturais que puxam 500 libras do chão, 600, 700 libras do chão, alguns sem straps, e um antebraço minúsculo, aquele antebraço de limpar cano como os meus, e eu estou tentando reverter. Então, saiba disso. Pegada não quer dizer hipertrofia de antebraço. Pegada é muito legal, é muito doido, dá pra você treinar dedicado, e é uma forma de expressar a força que todo mundo acha impressionante, mas isso não quer dizer que isso vai gerar hipertrofia. Roscas punho e extensões de punho já sim são muito mais pensadas, quer dizer, são 100% pensadas em desenvolver a musculatura do antebraço. Da mesma forma, eu não ia acabar falando nesse vídeo, mas eu acho que tem a ver um pouco com o assunto, a gente vê aquele pessoal que faz a rosca punho que desce o peso até a ponta dos dedos. É legal, arde pra caramba, mas não necessariamente é algo que vai aumentar a sua hipertrofia. Você não está aumentando a amplitude de flexão de punho, mas se você não faz nada de pegada, pode ser um jeito diferente de você estressar um pouco a musculatura do
da sua mão, principalmente se você tem a mão fraca, né? Então pode ser algo interessante sim. Você adiciona pegada no exercício de antebraço e não, né, geralmente a pegada em um exercício de outra parte do corpo, que é o que a gente acaba acostumando a fazer. Por último, eu não acho que você necessariamente precisa de uma pegada para se tornar uma pessoa muito forte e mover altas cargas, mas é algo muito interessante porque te dá muita segurança. E quando você fala de segurança, confiança, motivação, concentração, você está falando de ativação de cérebro. E quando você fala de ativação de cérebro, você fala de deixar o seu corpo usar a musculatura que você tem, chegar o mais próximo de um alto percentual de ativação muscular, que é o que faz com que a gente mova altas cargas em poucas repetições e no 1RM. Então, eu acredito que existe uma conexão indireta entre grande força de pegada e maior taxa de recrutamento de fibras musculares pela questão da conexão do cérebro. Pensa no macaco. O macaco ele vai mover um objeto pesado que a mão dele consegue segurar. Não faz muito sentido para o macaco o cérebro dele permitir ele mover algo que ele não consegue segurar. A chance de machucar é grande. Se tem chance de machucar, o seu sistema nervoso central vai cortar a ativação muscular e não vai deixar você mover aquele peso porque ele não quer que você machuque. Faz sentido, né? Eu não sei se existe muita ciência sobre isso não, mas apenas uma lógica de pensamento que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, assunto um pouquinho simples. Se você treina pegada e ou treina antebraço, deixa aí nos comentários pra gente conversar sobre. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.